vez. Graça e paz, amados. Amém? Hoje é o último dia da campanha, mas hoje é o primeiro dia do seu milagre. Amém? Talvez você, nessa campanha de 7 quinta-feiras, sobre o texto de Elias, que ele orou para que houvesse chuva em Israel, na cidade de Samaria, onde eles estavam. Na verdade, o milagre só aconteceu no último momento. E talvez você ainda não recebeu o milagre, porque o milagre já está sendo gerado aí. Amém? Mas eu quero ler com você em 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 41. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ouço um ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Monte Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse-lhe: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha os teus carros e desce, para que a chuva não te apanhe. Amém? Esse texto é um texto muito conhecido, amados. É o texto oficial de uma chuva abundante. Quando eu falo de chuva abundante, eu não falo de uma pequena chuva, eu não falo de uma garoa, eu falo de uma chuva, de uma terra seca de 3 anos e 6 meses, sem uma gota de água em todo Israel. Naquela região desde Jafa até Samaria, toda aquela região ali, a sequidão era terrível. Não havia mais plantação, não havia mais água. Há um momento aqui, na conversa entre o rei Acabe e o próprio profeta Elias, que ele manda um outro servo e diz assim: olha, vai ver se há algum ribeiro, alguma água. Estava sequíssimo. A terra estava sendo assolada sem nenhum orvalho, sem nenhuma gota d'água. Ou seja, havia uma sequidão. E não é diferente dos nossos dias de hoje. Às vezes nós se encontramos em uma sequidão espiritual, uma sequidão emocional, uma sequidão financeira. Eu não sei qual é a sequidão que você está diante dessa campanha, mas eu conheço um Deus que ele opera milagres. Eu conheço um Deus que em meio à sua palavra, ele muda os céus e terra. Um Deus que em meio à sua palavra, ele faz chover onde não tem água. E o mais importante, o processo da chuva, toda chuva, ela tem um preparo para se cair água. Há uma evaporação, depois da evaporação, se formam as nuvens, e depois a água vem. Todo esse processo, Deus falava no meu coração enquanto estava orando hoje. Deus tem processo em nossas vidas. A bênção não chega assim: eu quero a bênção, eu vou na casa do Pai e a bênção vem imediatamente. Não. A bênção às vezes tem um processo para que ela chegue. Se nós olharmos para a palavra do Senhor, para aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, a Bíblia diz que a palavra de vitória foi liberada para nós. Ou seja, a bênção já é nossa. Nós somos detentor da bênção, nós somos detentor da vitória, nós somos detentor do milagre. Porém, para gerar um milagre, para que isso aconteça, há um processo. E o processo cabe a nós, o que a pastora acabou de dizer. O processo é gerado em nós. Primeiro em nós. Primeiro, qual é o primeiro processo para gerar um milagre? Ter uma atitude de fé. Acreditar. Porque quando nós lemos esse texto, imagina o profeta Elias perante o rei Acabe, que não gostava nem um pouquinho dele, nada. Ele diz: olha, vai, sobe, porque eu já ouço o barulho de muitas águas. Dá para você entender que você acreditar no sobrenatural antes de ele transformar em natural.
O grande milagre de ser cristão, a grande dádiva de ser servo do Deus Altíssimo, é de você ouvir o barulho do milagre antes que o milagre já tenha em nossas mãos. Não é assim? Eu separei alguma coisa aqui. Antes que a chuva caia, antes que a chuva se forme no céu, agora há pouco começou a chover. Não foi isso? O que aconteceu sobre Bauru? Houve um vento muito forte. Em alguns lugares se podia ouvir trovões, o barulho, e a chuva veio. Ou seja, para que nós recebemos a bênção do Senhor sobre nossas vidas, esse processo, nós podemos atrair a chuva de Deus sobre nós. Como que você atrai a chuva de Deus sobre nós? Primeiro, acreditando que aquilo que não é possível aos seus olhos, é possível para o seu Deus. É o primeiro passo. Você olhar e dizer assim: eu tenho um Deus que tudo pode, que tudo faz, Ele está no controle da minha vida. Mas dizer que está no controle da nossa vida é estar realmente no controle da nossa vida. Porque dizer que Deus está no controle da nossa vida e nós olhamos para as circunstâncias e dizemos assim: eu sabia que não ia dar certo. A primeira olhada às circunstâncias é saber que não vai dar certo. Se olhássemos como o moço de Acabe subir naquela montanha e chegar até lá em cima e olhar a circunstância, olhar e o céu azulzinho, não havia uma nuvem sobre Israel, não havia nada. É difícil você caminhar uma montanha, chegar lá em cima, olhar e não ver nenhum milagre. Você olhar e não ver sombra, não ver nuvem de bênção sobre a tua vida. E não é diferente do dia que nós estamos passando os dias de hoje. Nós olhamos e não conseguimos enxergar, mas acreditar no milagre, acreditar num Deus, dizer que servimos a um Deus que tudo pode, é olhar para onde não existe e contemplar Deus formando para nossas vidas. É olhar para onde não há, não tem jeito, e contemplar que o nosso Deus já está gerando, já está produzindo um milagre. Eu vou dizer algo muito forte, o Espírito Santo falou comigo ali, agora procurando. Elias disse àquele moço: vai, avisa lá, manda Acabe subir, porque eu já estou ouvindo o barulho das muitas águas. Eu já estou ouvindo o barulho de uma grande tempestade, de algo muito forte vai cair sobre a nossa vida. E não vai abençoar um só. A bênção que Deus tem preparado para mim e para você, filho, tanto vai abençoar você como vai abençoar os outros que estão ao redor. Porque uma grande chuva, ela não cai só num lugar isolado, ela cai em toda a planície. Você, como terra seca, você está preparado para receber água. Mas olha o que o Espírito Santo falava muito forte do meu coração. Essa veio do céu muito forte. O profeta Elias, ele tinha sensibilidade espiritual. Diz aí, sensibilidade espiritual. Primeiro processo de Deus para mim e para você hoje é que você tenha sensibilidade do Espírito para começar a olhar para a tua vida, para olhar para a situação que não está boa, que está seca, e começar a contemplar já o barulho das muitas águas. Só aquele que tem sensibilidade espiritual pode ouvir o barulho da chuva. Acabe não ouviu, disse: Acabe, vai, corre, eu estou ouvindo o barulho das muitas águas. Ele não disse nada assim: eu também estou ouvindo, eu vou correr. Não, ele disse: tá bom, eu vou sobre a sua palavra, mas o céu não tem nada. E o interessante é que ele disse: vai e sobe no começo de tudo. Ele não disse vai e sobe quando já era a 7ª vez. Ele disse vai e sobe. Orou, subiu. Quando eu falo de subir ao monte, eu falo de algo muito forte da parte de Deus, que é renovação de uma aliança, que é uma renovação espiritual. Quando nós subimos ou nós nos prostramos na presença de Deus, nós selamos assim: estou renovando algo na minha vida. Subir simbolizava para o povo de Israel o renovo. Eu vou subir no monte para buscar a Deus, ou seja, eu vou atrair a presença de Deus para mim, eu vou chegar mais perto dele. Sabe qual é a essência do seu milagre essa noite? Atrai o milagre de Deus para você, filho. Tenha sensibilidade para entender. O profeta Elias teve uma sensibilidade espiritual.
teve um toque espiritual. Vai subir, antes de subir, ele botou o rosto no chão. Segundo nós vemos, no meio do seu joelho, com o rosto no pó. O primeiro segredo aqui é oração, sensibilidade de Deus. Aqueles que estão olhando para o milagre, acreditando no milagre, eles são sensíveis à voz do Espírito. Quando você vai tomar uma atitude, você precisa do milagre de Deus, você está sensível à voz de Deus. Talvez você pode perguntar para mim: pastor, ele ouviu aquele grande barulho da chuva? Como pode ele ter ouvido aquele grande barulho, sendo que não havia nuvem nos céus, não havia sinal da chuva abundante? Eu quero que você entenda algo essa noite, em nome do Senhor Jesus, que você saia daqui gerando isso na sua vida. Viver em Cristo, andar em Cristo, experimentar o que é Jesus Cristo, é acreditar naquilo que não se pode ver. A fé é isso. Eu não posso ver, mas eu já estou gerando em mim o meu milagre. É você sair para a posição, sair para o ataque, sair para as coisas do dia a dia, dizendo assim: eu estou gerando o meu milagre, eu já estou ouvindo aquilo que Deus tem para mim, eu já estou tomando posse das muitas águas sobre a minha casa, sobre os meus sonhos, sobre os meus projetos, sobre a minha vida, sobre o meu sentimento. Mas não dá. Por que não dá? Porque, pastor, a montanha é difícil de subir, a minha vida não é fácil para chegar onde eu tenho que chegar, é muito obstáculo. Ei, o profeta mandou o seu moço, não foi uma vez, não foi 2 vezes, não foi 3 vezes, mas foram 7 vezes. Por que 7, amado? Porque 7 simboliza a obra cabal de Jesus Cristo, do Senhor Deus. Jesus Cristo também, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É a obra cabal dele. Fez o mundo em 6 dias, no 7º ele diz assim: eu descanso da minha obra-prima. Ou seja, o 7º dia é marcado como o triunfo de Deus para receber as nossas bênçãos, a nossa vitória. 7 vezes simboliza a perfeição de Deus. 6 o número do homem, 7 o número da perfeição de Deus. Sabe o que Deus fala para você? Você não tem que subir 6 vezes. Naamã não mergulhou 6 vezes no Rio Jordão, ele mergulhou 7. Não estou falando de numerologia aqui não. Eu estou falando de números do céu, de marco do céu. Eu estou falando daquele que criou, daquele que tem o poder, detém o poder nos céus e na terra. Eu estou falando daquele que tem o poder de gerar a nuvem aonde não tem. Mas eu observo algo muito, muito importante nessa mensagem. Um pouquinho antes, o profeta Elias, ele havia lutado com 450 profetas de Baal, mais 400 da outra turma, são 850 profetas, e matou 850 homens. Lembra do altar? Foi feito um altar, a pastora acabou de falar do altar aqui. Eu acho interessante que aqueles homens se retalhavam, eles oravam para o profeta Baal, profeta da fertilidade, satânico, mas eram profetas que choravam, eles buscavam, eles se retalhavam, cortavam com facas, para que houvesse chuva. Mas Baal não ouviu, por quê? Porque Baal, mesmo simbolizando uma entidade satânica sobre Israel, o único que tem o poder, filho, de derramar a bênção sobre a tua vida, se chama Jesus Cristo. Não é outro. Não adianta procurar em outros deuses. Não adianta procurar em nenhum lugar. Não adianta procurar em profeta. Não adianta procurar na igrejinha tal, A, B ou C. Só há um lugar que você possa encontrar o teu milagre. Chama-se Jesus Cristo, o Nazareno. Deus não divide a honra dele e a glória com ninguém. Havia um Deus naquela época, o Deus de Israel, o eu sou, o Deus Todo-Poderoso. O meu profeta Elias, um pouquinho antes de subir ao monte, ele já estava cansado da sua
batalha com 850 homens. Foi cansativo. Mas eu noto algo tão importante ali. A Bíblia traz tanta riqueza. Quando aquele profeta ele mandou fazer o altar, reconstruir o altar, em volta do altar, diz a Bíblia, havia um rego, uma canaleta, e ele mandou que enchesse tudo aquilo lá de água, 4 cântaros de água, e ali foi derramado os cântaros sobre o altar, sobre o holocausto que havia ali, e embebedeu, molhou tudo, se embebedou todo o altar com água. Quando Deus derramou fogo do céu, desceu como uma língua de fogo, diz a Bíblia, e consumiu todo o holocausto, toda a lenha, todas as pedras, e lambeu toda a água que havia. Amado, ali já começou a gerar algo no mundo espiritual. A água para gerar a nuvem, precisava de uma evaporação. Para gerar a nuvem de bênção na minha vida e na sua vida, precisa de algo em você. Precisa você, que é a fonte que corre, a fonte que jorra para a eternidade, a fonte de Deus. Você precisa hoje começar a jorrar uma fonte de fé na sua vida. Em João capítulo 4 diz lá que nós somos uma fonte que jorra para a eternidade. Em João capítulo 7 versículo 32, 38 diz lá que do nosso ventre correrão rios de água viva. E entenda uma coisa, o profeta Elias, diante daquele altar, ele usou o elemento que era o elemento chave para que gerasse uma nuvem no céu. Daqui a pouco ia ser gerado. Ele gerou água. E olha que água naquela época era algo muito caro, muito escasso. Ninguém dava água simples, porque estava bem seca. Se embebedou todo o altar. Para que embebedar o altar? O fogo ia descer do céu, o fogo ia consumir o holocausto, ia consumir tudo. Para que a água? Porque o profeta já estava profetizando que ele estava gerando a essência da vida, que era a água. Ele estava colocando ali ao redor daquele altar a água que ia ser evaporada, e que ao chegar no céu, o Deus do milagre ia pegar uma quantidade mínima e ia gerar o grande milagre. Ou seja, algo pouquinho, pequenino que há em você é o suficiente para gerar um grande milagre na sua história. Não precisa de um ribeiro, não precisa de muitas águas, não. O nosso Deus, ele é perito em pegar nada e fazer tudo. Ele é perito em pegar você com uma fonte dentro de você que parece que está seca. Há uma gotinha aí de esperança, há uma gotinha de fé, mas essa gotinha de fé, de esperança, ela vai jorrar para a eternidade. Deus não quer usar a fé do pastor Del, Deus quer usar a tua fé essa noite. Ele quer usar a essência que há em você. Para se fazer a chuva precisa do milagre de Deus. Se a terra estava seca, segundo a palavra do próprio profeta Elias, há 3 anos e meio atrás, ele disse: não vai haver água sobre Israel, nem o orvalho vai cair sobre a sua terra. A situação estava feia. Pensa numa situação feia. Multiplica por 100, multiplica por 1000. Era a situação do povo de Israel. Agora, precisava de uma atitude. Precisava da água. Precisava da fonte. Precisava dos cântaros. Você está entendendo para você hoje à noite? Precisava de você. Agora o Espírito Santo está falando algo no meu coração. Para gerar um milagre na tua história, onde você precisa, aonde está sequíssimo, só precisa de um elemento. Esse elemento se chama você. Você, mais ninguém. Ele precisava do cântaro com a água. Só que tem um detalhe: quando o fogo desceu, simbolizando a glória de Deus, o Espírito Santo, o poder de Deus, ele caiu sobre a água, sobre o altar, sobre a oferenda.
A oferenda simbolizava o Cordeiro vivo e imaculado, Jesus Cristo. As pedras simbolizavam a estrutura, as 12 pedras de Israel, das 12 tribos de Israel. Deus é o maior arquiteto que existe nesse universo. Ele é perito em construção, amado. Tanto é que você é a melhor e maior mecanismo criado no mundo. É a estrutura mais bem criada, foi feita pelas mãos de um Deus Todo-Poderoso. Nessa construção, Deus constrói as bases. Deus não vai operar em você se as bases não estiver construídas, filho. Deus só vai operar o milagre se as tuas bases estiverem construídas. Deus não opera em vaso caído, quebrado ou jogado no chão. Tanto é que o próprio Deus pega o vaso, lá em Jeremias 18, a massa quebra, massa quebra, massa quebra, mas enquanto o vaso não está perfeito, não dá para sair da maquininha de Deus. Ou seja, enquanto o vaso não está perfeito, não dá para sair da mão do oleiro. E o oleiro é por excelência desde a criação da humanidade. Quem começou a mexer com barro foi ele. Quem começou a moldar do barro da terra foi ele. Ele é o oleiro por excelência. Ele é o oleiro pela criação. Ele restaura o altar. O altar tem que ser restaurado. Não adianta dizer que eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou isso, eu sou aquilo. Você não detém títulos aqui na terra. Você não detém nada. O que você detém aqui é a unção de Deus. Porque o homem sem unção de Deus não é nada. A mulher sem unção de Deus não é nada. Nós não prestamos para nada ao você voltar para a terra, da onde é a nossa origem como corpo humano. Você só é algo porque o Criador faz algo na sua vida. O profeta Elias, ele tinha sensibilidade espiritual, porque ele acreditava no Deus a qual ele servia. Deus manda eu dizer para você nessa noite, para mim, que o nome de Jesus Cristo hoje, que Deus venha liberar sobre tua vida uma maturidade espiritual, uma sensibilidade espiritual. O ouvido do profeta Elias estava apurado para aquilo que era sobrenatural. Sobe 7 vezes. Mas antes dele mandar subir 7 vezes, nós lemos: sobe, subiu, desceu. Estou vendo nada não. Sobe por 7. Porque quando chegar na 7ª vez, aquela água que foi jogada naquele cântaro, aquela água que foi consumida pelo próprio Deus, é o suficiente para gerar uma grande chuva sobre todo Israel. Eu não sei se você está entendendo, mas a tua pequenina fé, tão pequena como ela é o suficiente para Deus transformar numa grande chuva de bênção, num grande manancial. Deus não precisa de muito para fazer. Deus não precisou de muito para fazer a mulher. Deus pegou uma costelinha e fez. Deus não precisou de toda a terra do mundo, do melhor barro precioso para fazer você. Ele juntou o barro, um pouquinho de areia que tinha e formou você. Deus não precisa de muitas coisas para dizer que Ele é Deus. É nas pequeninas coisas que Deus se faz grande, porque o grande é Ele. E quando o homem quer ser grande, Deus abate ele, segundo a palavra, para que ele se transforme em pequenino de novo. Porque quando ele está pequenino, amados, é aí que ele faz as grandes proezas. É aí que é gerado. Corre, vai lá, vai comer e vai beber, vai para o lugar alto, vai para o lugar do concerto da aliança, vai para o lugar onde você atrai a presença de Deus. Sobe no lugar mais alto, fica mais perto de Deus, chega mais juntinho dele. Sabe o que Deus está falando para mim e para você hoje? Não adianta você vir pedir e chorar, mas se você não tomar a atitude de chegar perto dele, a atitude de se prostrar como Elias se prostrou, com o rosto lá em cima do come, lá em cima do Monte Carmelo, fiou a cara no pó e orou a Deus. Espera aí, alguma coisa aqui.
Se ele antes lá embaixo, ele já estava ouvindo o barulho das águas, por que subiu e orou? Porque o segredo da vitória é a oração. A oração é falar intimamente com Deus. O segredo da bênção, de ela ser selada, foi quando ele colocou o rosto no pó e diz assim: Deus, derrama chuva. Ou seja, a tua fé é a ferramenta para o seu milagre, mas a tua oração é o selo da promessa. A tua fé estabelece a aliança. A tua oração sela a aliança. Porque só ora e descansa aquele que crê, filho. Se você ora e está com dúvida ainda, tu não está crendo. E eu vou dizer bem direto a você: não vai receber nada. Porque se não crê, se não acredita, como pode esperar? Quem crê espera paciente no Senhor. 7 vezes. Você acha que foi simples subir 7 vezes do montanha? Eu vou falar uma coisa para você. Se alguém me mandasse subir 7 vezes do Monte Carmelo, eu subi. Estive lá, vocês sabem disso. Para chegar lá em cima uma vez já não foi fácil. Com toda a tecnologia que nós temos hoje, com ruas que foram feitas, a montanha é alta. Eu olho algo tão impressionante que no Monte Carmelo foi um dos montes que mais me impressionou quando estive em Israel. Porque quando você olha para baixo, de um lado você vê o mar Mediterrâneo. Pensa num mar maravilhoso de lindo, um azul indescritível. E quando você olha para o lado esquerdo da montanha, você vê o vale, o grande vale, o vale de Meguido, o vale da grande batalha, o vale onde o Armagedon vai acontecer, o vale onde o meu Deus e o teu Deus vai colocar ali Satanás por terra mais uma vez. Quando eu olho para esse lugar, um lugar profético, eu vejo que naquele monte, no monte de Deus hoje para mim e para você, é gerado a nossa vitória. Em meio a toda a sequidão, em meio a toda a dureza, em meio a todos os confrontos que passamos, a coisa não está fácil. E eu vou dizer algo para você: vai ficar cada vez pior. Por quê, pastor? Porque é bíblico. Jesus está voltando. A coisa vai ficar boa daqui para frente, não. Mas aqueles que estão no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Permanece para sempre. Por quê? Porque, grava isso que eu vou te dizer, você é detentor da marca, do selo da promessa. Você é detentor de uma chave, de um selo pago por você e que ninguém pode tirar. Se tu está passando pelo vale, o vale, como foi ministrado esse dia pela pastora Renata aqui na igreja, vale é lugar de batalha, mas vale é lugar de vitória também. Todas as grandes vitórias que Deus proporcionou para o seu povo foi no vale. Porque no vale é quando nós chegamos e não vemos mais escapatória. O vale é quando nós não vemos mais saída. A sequidão é quando nós não vemos mais saída. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, eu, como profeta de Deus sobre essa igreja, eu já estou ouvindo o barulho das muitas águas sobre a tua vida. Pastor, mas eu não estou vendo. Eu também não estou ouvindo. Tu está que nem Acabe. Tu está que nem ele, sabe por quê? Porque ele olhava para o natural, e você não tem que olhar para o natural, você tem que olhar para o espiritual que há em você.
Quando você emprestar o teu ouvido, os teus olhos, a tua mente para o espiritual, para o sobrenatural, você vai viver sobre o sobrenatural. E eu vou dizer algo para você: o sobrenatural prevalece sobre o natural, porque o sobrenatural primeiro nasce do sobrenatural, para depois gerar no mundo material. Essa cadeira que você está sentado, um dia ela foi gerada no sobrenatural. Pastor, mas não foi Deus que fez. Mas Deus deu a alguém o desenho, Deus deu a alguém a arquitetura do negócio, para chegar onde chegou. Entenda uma coisa: nada se cria, tudo se copia. O único que criou foi Deus. Lá no deserto, vou dizer algo para você entender um pouquinho mais isso. Lá no deserto, o primeiro ar-condicionado foi criado por Deus. Como assim, pastor? Havia ar-condicionado no deserto? Havia. Durante o calor escaldante do deserto, havia uma nuvem e um vento fresco que refrigerava o povo do Senhor quando estava no deserto. E havia o aquecedor, que lá não havia eletricidade, mas havia o aquecedor elétrico. Em noites de frias em Israel, no deserto, a noite é muito fria, abaixo de zero. E durante o dia o calor chega a 50, 60 graus. E à noite tinha o aquecedor de Deus. O próprio Deus, numa coluna de fogo, aquecia o seu povo para não passar frio. Ou seja, o nosso Deus criou tudo. O homem só transformou e copiou e fez. Tudo que você vê, tudo que você enxerga foi criado por Deus. Tudo é permissão de Deus. E você está aqui hoje é permissão de Deus, para que a tua vida saia encharcada, que você saia pingando a água do Espírito nessa noite, transbordante da água do Espírito nessa noite, cheio da glória do Senhor. Que a tua terra que estava seca até hoje não vai estar mais seca. Que os teus desertos não vai ser desertos, mas vai ser plantação, manancial. Que apesar da pouca fé que você tem, essa fonte que está dentro de você vai começar a jorrar hoje, jorrar para a eternidade, onde há um Deus que está olhando por você. A tua história não é uma história de decadência, a tua história é uma história de crescimento. O vale e a prova tem tempo determinado para começar por Deus, e tem tempo determinado para acabar na sua vida. Essa sequidão tinha um tempo de Deus para começar, 3 anos e meio de sequidão, mas havia uma promessa de Deus que haveria água sobre Israel. Se você for ver, se não me falha a memória, lá no versículo 1, deixa eu ver se é isso. Deus fala para o profeta Elias, capítulo 17, acho que é 17. Não é, vou ler, vou passar para vocês. Diz lá, Deus diz assim: levanta, Elias, toma posição, porque eu vou mandar água sobre Israel. Havia uma promessa de Deus para o profeta Elias. Há uma promessa de Deus para você nessa noite. Há uma promessa de Deus para a tua casa essa noite, para os teus sonhos essa noite, para as tuas finanças essa noite. Que vai haver chuva, vai haver transbordamento de Deus, vai haver muitas águas sobre a tua terra. Ei, não dá para esperar o pouco de Deus. Não se espera pouco de Deus. Quando Deus prospera, quando Deus opera, Ele gera abundância de águas. Eu quero que em nome do Senhor Jesus hoje, você saia daqui confiante, você saia daqui hoje acreditando, você não saia duvidando. Talvez amanhã você vai deparar com as circunstâncias ruins, mas Deus não disse que ia chover sobre a minha terra seca. Pastor mentiu, não choveu não. Ei, feliz daquele que acredita na palavra do profeta, porque a palavra do profeta Deus sela nos céus. E eu quero profetizar sobre a tua vida.
que vai transbordar. Vai haver uma grande manancial de água sobre a tua história. Em nome de Jesus. Se você tomar posse disso hoje, pode passar 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas no tempo determinado por Deus, que é um tempo determinado para Ele. Eclesiastes 3 diz assim, que é o tempo determinado por Deus em tudo, nos céus, na terra, em tudo que há. Há um tempo de Deus. Deus determinou o teu tempo da tua vitória. Deus determinou o teu tempo de você se colocar de pé. Deus determinou o tempo de você dizer basta a essa sequidão. Deus manda você subir, prestar atenção, olhar, ir para o lugar mais alto, ou seja, ir mais perto da presença dEle, para você receber aquilo que é dEle. Essa sequidão vai acabar, em nome de Jesus. E olha o melhor, agora é o melhor. Quando Deus transbordou, Ele transbordou não só em Samaria, onde havia uma grande seca, mas segundo a Bíblia, desde Jafa até Samaria, desde um lugar. Depois você pega uma Bíblia aí que tem mapas, você vai ver a distância, que vem a chuva e alagou toda aquela terra. A terra ficou embebida, a terra ficou encharcada. Sabe o que quer dizer isso? A sua bênção vai ser para te abençoar e abençoar aqueles que estiverem ao teu redor. A tua bênção, ela é abundante. Chuva abundante. Eu perguntei para Deus, por que chuva abundante? Porque não é pouco, é muito. Não é pouco que Deus tem para você, é muito. Jesus disse assim, se fores fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Engraçado que Deus gosta de trabalhar com pouco, né? A sua pequena fé, a sua pouca fé, o seu pouco seio. Davi pequenino, homem de campo, eu ministrei esses dias, menino desconsiderado pelo seu pai, até considerado como um bastardo, mas Deus escolheu os fortes, os grandes. Deus escolheu o pequenino para se transformar no maior rei de Israel. Eu noto aqui uma coisa também importante, o Espírito Santo falou aqui agora, não está nem anotado nas minhas anotações. Quando José, quando Deus apareceu para ele num sonho, Deus veio em forma de nuvem e mostrou para ele que os céus, que a lua e o sol se curvavam diante dele. Eu vejo normalmente a nuvem de Deus aí, uma pequena nuvem, gerando um grande milagre. Você é pequeno, mas é o suficiente que Deus precisa para gerar. Deus não vai gerar em outro, vai gerar em você. As pessoas estão ao teu lado, e o Espírito Santo manda dizer isso aqui agora. Disseram para você, cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Você vai na igreja, você busca Deus. Quem já ouviu isso aqui? Já falaram para você, cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Está passando por uma luta dessa, cadê o Deus que você serve? Eu não vou na igreja, não, para quem ir na igreja? Teu Deus não está fazendo nada. Aqueles que se levantaram contra você vão ter que contemplar e vão ter que correr, porque a chuva vai catar eles também. Sabe por quê? A abundância que tem para derramar sobre a tua terra, todo mundo verá, todo olho verá. Todo olho verá. A chuva que nós estamos, 7 dias de campanha. Não é uma campanha qualquer, porque nós estamos recebendo a direção dos céus para interceder pela sua vida. Nós estamos em 21 dias de jejum de Daniel, para quê? Para que os céus de bronze se quebrem, para que o anjo desça e o milagre aconteça sobre a sua vida. Eu tenho orado 3 vezes ao dia, meu celular toca. Eu dou um jeitinho de espreitar para cá, para lá. Alguns irmãos oram comigo, vão orar comigo para isso. Para quê? Porque essas bênçãos que estão presas no mundo espiritual sobre a tua vida, vai descer um anjo do céu. Naquela época, para Daniel, desceu o anjo Miguel. Mas como eu sou um pouquinho mais esperto,
Naquela época Jesus estava na glória, ainda não tinha descido. Fazia parte da Trindade. Deus mandou um anjo. Eu não quero um anjo não, eu quero o próprio Jesus. Hoje tem Jesus que desce, desfaz toda a obra das trevas, tudo que estava preso no mundo espiritual. Jesus libera a bênção para a minha vida e eu tomo posse dela. Eu vou colocar os meus pés, eu vou colocar as minhas mãos, eu vou tomar posse daquilo que meu Deus conquistou para mim naquela cruz do Calvário. E eu vou dizer um negócio para você: o que Deus conquistou para mim naquela cruz do Calvário não é pouco não, é muito. É o melhor carro, é a melhor casa, é o melhor casamento, é o melhor lar, é o melhor tudo. O que Ele conquistou para mim e para você não é pouco. O meu Deus não é de pouco, o meu Deus é de grande, é de muito. Mas interessante que a obra-prima dele é o pouco aqui, ó. É o quase nada aqui, que Ele faz grandes coisas. É você que é pouco. Talvez é pouco para todo mundo, mas para Ele tu é grande. Para Ele tem a essência dele, tem a fonte jorrando para Ele. E eu vou dizer algo para você: toma atitude definitiva essa noite. Toma coragem essa noite. Toma posição essa noite. Eu não vou falar mais, eu não vou reclamar mais, eu não vou murmurar mais. Eu vou tomar posse, eu vou começar a sair daqui ouvindo. Eu estou ouvindo um milagre. Pastor, mas a situação está bem, eu quero nem saber que a situação. Eu estou ouvindo um milagre. Dilma, Lula, estou bem aí com a Dilma e com o Lula. Eu não estou nem aí com o Brasil. Eu sei que o meu Deus é dono da terra, dos céus e tudo que há. O Brasil é do Senhor, a minha terra é do Senhor. O meu carro é dele. A minha conta no banco é dele. As dívidas que estão sobre a minha vida não é dele e nem é minha. É do capeta. Porque eu, segundo a palavra, segundo a promessa, não terei para pegar emprestado, mas sim para emprestar. O meu Deus é o Deus do ouro e da prata. O meu Deus é o dono desse mundo. Ele fala assim que o diabo é o dono desse mundo. Mentira, o diabo não é dono nem da casa dele. Porque o meu Jesus pisou na cabeça dele, pegou a chave da casa dele, da morte. Nem da casa ele tem chave mais. Quem é dono dessa terra é meu Deus. Esse atrevido de Satanás, ele perambula por esse mundo aí. Ele anda aí dando trabalho. Mas a terra que ele põe os pés é criada pelo que criou ele. Porque me criou, o Deus Todo-Poderoso. Eu até brinco com alguns irmãos aí. Passa um carrão e fala assim: ó, pastor, que carrão bonito, hein? Eu falei: varão, isso aí é para crente. Alguns convivem mais perto de mim, eu brinco sempre assim. Por que, pastor? O ímpio usa de atrevido, é para nós. Deus criou o melhor da terra para mim e para você. Deus criou o melhor para mim e para você. Eu não estou pregando de prosperidade. Nós não pregamos de prosperidade, porque segundo a minha palavra, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela diz que a prosperidade me alcançará. As bênçãos me alcançarão. Mas para afinar, para mim orar por você, há um jeito de você conseguir o teu milagre hoje. O milagre já é meu, já é seu. Você tem que atraí-lo, ok? Você tem que trazer a tua presença. Porque o milagre já foi liberado para mim e para você, segundo a Bíblia. Já é meu, já é seu. A palavra de vitória foi liberada para mim e para você. Já foi liberado. Não tem mais o que liberar. É a mesma coisa, o gerente do banco fala assim: ó, estou dando 1 milhão na sua conta, está liberado lá. Já liberou, é seu. Deus liberou, é para você. Agora é um segredo: atrair esse milagre para dentro de mim. Eu já disse aqui, eu quero repetir para você sair daqui hoje convicto. Primeiro, sobe e restaura a aliança com Deus. Vai diante dele. Restaura, subir, restauração, estar próximo de Deus. Segundo, peça
Peça para que o Espírito Santo de Deus dê para você ouvidos espirituais, para você ouvir o teu milagre, olhos espirituais para você ver o seu milagre. Atrai ele. Amém? Fique de pé.